Glória a Deus. Também cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos aproveitar essa posição que estamos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 34. Nós vamos ser fiel ao tema que nos foi passado sobre a prosperidade da igreja. Amém? Sobre a prosperidade da igreja. Enquanto você procura, louva a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa. Agradeço a Deus também pela vida do pastor Isaías, do pastor Pedro, pelo convite. Muito obrigado, os meus companheiros. Dá um calorão esquisito na gente, irmãos, quando a gente prega assim com um monte de pastor junto, não é verdade? Diz que é bom isso, então fico feliz, né? Diz que é muito bom isso aí, diz que o dia que a gente perder isso aí, a gente está com um problema, né? Então, Salmo de número 34, irmãos. Preste bastante atenção, irmãos, porque eu vou me utilizar de bastante versículos desse salmo. Eu queria que quando você se assentasse depois, você não fechasse a Bíblia, você continuasse com ela aberta, tá bom? No Salmo de número 34, para você conferir o que eu estou dizendo, tá? Salmo 34 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem os justos serão punidos. O Senhor resgata almas dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Aleluia. Pai, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos, pedimos a tua ajuda, Pai. Quero pedir ao Senhor, meu Pai querido, que o Senhor neste momento tire todo o atrapalho, todo o impedimento, tudo aquilo, meu Pai, que tenta trazer prejuízo para a tua palavra, que seja arrancado do nosso meio. Meu Pai, que essa palavra entre, meu Pai, dentro dos nossos corações, faça morada, e no momento, meu Pai, que houver necessidade, nós venhamos a praticá-la, e assim nós obtemos o sucesso que vem através da tua palavra. Senhor, continua conosco, Pai, realiza aqui nessa noite o teu querer e a tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, certo, da tua resposta, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Tome o teu assento. Queridos, prestem bastante atenção, porque quando o assunto é prosperidade, a gente quase que cria um bloqueio, não é verdade? A gente que quase que se arma para poder esperar o que vai vir até nós. Para que você compreenda o que nós queremos passar aqui nessa noite, eu ouvi um escritor e pregador por nome de Ariovaldo Ramos. Ele disse assim que todo ser humano só tem um problema, não tem mais do que um. Eu achei um tanto quanto interessante aquilo, porque quando ele disse que só tinha um problema, eu queria saber qual era esse problema. Sexta-feira estivemos aqui na Sexta Universitária, eu passei um pouco disso para os nossos jovens. Ele deixou claro que o único problema que todo ser humano tem é a salvação. Se ele resolver este problema, as outras coisas serão apenas dificuldades na vida dele.
e dependerão 100% da pessoa para ter o sucesso. As pessoas que ainda não resolveram o problema da salvação, elas dependem, elas esperam que aconteça alguma coisa sobrenatural. Agora, as pessoas que já conseguiram resolver este problema chamado salvação, elas vão viver de acordo com as suas atitudes, de acordo com a forma que elas vivem. Porque quando nós conseguimos resolver este problema chamado salvação, quando nós entendemos esse propósito ou esta proposta de Deus, a gente automaticamente, a gente é inserido dentro de 32 mil promessas na Bíblia Sagrada. Quando eu aceito a Cristo, Cristo me aceita, e eu assumo um compromisso verdadeiro com a salvação, automaticamente eu sou lançado para 32 mil promessas que existem dentro da Bíblia Sagrada. Agora a pergunta que fica, a dúvida que fica, é por que sendo salvo não consigo obter as promessas que Deus me dá? Por que já estando inserido dentro do reino de Deus, ainda assim consigo viver uma vida tão dificultosa, com tantos problemas, com tantas adversidades na minha vida? Eu também já fiz essa pergunta algumas vezes para Deus, já estudei, já procurei, para poder descobrir qual é o intento do Senhor. A primeira coisa que nós temos que entender perfeitamente é a definição do que é a prosperidade, né? Prosperidade não é sempre ter uma conta gorda, uma casa muito boa, um carro muito bom. Prosperidade está inserida num contentamento. Tem pessoas que têm muito pouco, mas são contentes, estão contentes com a vida que leva, estão satisfeitos, são pessoas prósperas, não são pessoas que estão realizadas. Você pergunta para ela como vai tua vida, vai muito bem, pastor. E você olha, parece que a vida dela não vai bem. Então a definição de prosperidade não é nem sempre aquilo que o mundo nos expressa. A gente olha, para a gente entender prosperidade lá no mundo, a gente quer ver alguém que tenha muitas posses, alguém que tenha muitas riquezas, alguém que seja uma pessoa de uma influência financeira muito grande no nosso meio. Mas a prosperidade não é isso. Aprendemos já em escola bíblica dominical, num trimestre do ano passado, o que era a prosperidade. Então a prosperidade, queridos irmãos, ela é muitas vezes interpretada de uma maneira errada. Por exemplo, eu ouvi muitos anos as pessoas me dizendo que o meu dízimo e a minha oferta era para prosperidade. E eu acreditei piamente nisso. Eu acreditava que quando eu devolvia o meu dízimo e devolvia a minha oferta, eu ia ser próspero. Eu estava negociando, fazendo um negócio bom, porque eu devolvia o meu dízimo no começo do mês. Lá no final, de uma maneira ou de outra, Deus iria de uma forma sobrenatural me abençoar, porque eu era dizimista fiel. Até o dia que eu comecei a estudar profundamente a palavra de Deus e descobri que isso é um equívoco, é um engano. O meu dízimo e a minha oferta não está condicionado literalmente à prosperidade. O meu dízimo e a minha oferta está condicionado ao meu relacionamento com Deus. Quando eu não consigo dizimar, quando eu não consigo ofertar, o meu relacionamento com Deus literalmente ele está sofrendo prejuízo, porque Deus não precisa de R$1, nem de uma moeda, nem de nada do que eu tenho. A única coisa que Deus fez foi me dar a oportunidade de, através da minha fidelidade, eu ter um relacionamento, de fidelidade com Ele. Quando eu não dizimo, meu querido irmão, estou quebrando um relacionamento que poderia ser muito próspero, porque quando eu tenho um relacionamento bom com Deus, automaticamente eu terei os benefícios que Deus me dá. Agora, quando eu faço ou dizimo pensando na minha prosperidade, se o mês que vem eu não conseguir dizimar, minha mente fica bem, não tem problema, no outro mês eu vou dizimar, eu vou só perder a bênção esse mês, e isso não tem nada a ver. Quando eu não consigo trazer dízimos e oferta, eu quebro o relacionamento meu com Deus literalmente, e a prova disso está no livro de Mateus, quando Jesus falou assim: vocês terão que escolher entre Deus e o dinheiro, porque a palavra mamão significa dinheiro. Vocês terão que optar, ou vocês vão servir um, ou vocês vão servir outro. A nossa oferta e o nosso dízimo é uma prova física do nosso bom relacionamento com Deus. É por isso, queridos, que sempre que nós recebemos aquilo que Deus nos dá, eu sempre ensino dentro da igreja que é muito gostoso devolver primeiro para Ele com bastante alegria, para dizer para Ele: olha, mamão não está prevalecendo na minha vida, mamão não é Deus sobre a minha vida, o Senhor é acima de todas as minhas necessidades,
necessidade, e o que é meu, o que é do Senhor, e eu entrego com bastante alegria, porque naquele momento eu não estou pensando no que vai voltar daquela oferta, eu estou pensando no bem que eu estou realizando, agradando a Deus, dizendo para Ele: olha, Senhor, nada pode entrar no nosso relacionamento, coisa nenhuma pode quebrar o relacionamento que eu tenho com o Senhor, nem a doença, nem a riqueza, nem a pobreza. E é por isso que Deus nos deu essa oportunidade de todas as vezes que obtermos alguma coisa, demonstrarmos para Ele o quanto nós somos fiéis e o quanto nós o amamos. Está vendo a diferença entre dizimar para receber e dizimar para se relacionar? Porque quando eu me relaciono bem, automaticamente as 32 mil promessas que a Bíblia tem, eu vou estar dentro delas, eu poderei recebê-las de Deus. Nota-se que as pessoas, queridos, que mantêm um bom relacionamento com Deus, que mantêm um bom relacionamento em todos os aspectos, elas sempre têm um milagre, sempre têm uma bênção para poder contar. Alguma coisa sobrenatural sempre acontece na vida delas. Eu me lembro muito bem, já passei por 3 congregações. A primeira congregação que eu passei, ainda me lembro, ali na Vila Holanda, uma situação, 2 meses que estava lá, a igreja não tinha entrada, a entrada que entrava era para pagar o aluguel da igreja, não tinha condições nenhuma. E uma certa feita, estava eu, Marinês, Rafael e Daniel, e naquele dia a gente ia ter que passar com um arrozinho e com feijão. A gente não estava sem nada, a gente tinha o arroz e o feijão, mas eu achei tão maravilhoso que naquele dia Deus enviou a nossa tesoureira. Ela passou em frente, o mufatão parou o carro dela e disse: olha, quando eu passei lá na frente, Deus falou assim: entra dentro desse mercado e compra um punhado de carne e leva lá para o meu servo. Ela nunca tinha ouvido eu reclamar, e eu nunca tinha reclamado para ninguém, mas Deus é Deus que conhece o que tem dentro da tua despensa, dentro da tua panela, dentro do teu bolso, dentro da tua casa, aonde você anda. Deus sabe quantos carnê você tem atrasado, quanto você tem em dia. Deus sabe se o teu nome está no Serasa, está no SPC. O problema é você saber se o teu relacionamento com Ele ainda está em pé, se você se relaciona bem, ou se você está dando prioridade para mamão dentro da casa, deixando Deus em segundo plano. Algo que eu acho espetacular, e fico pensando, perguntando para Deus: que milagre é esse que acontece? Eu tenho no Jardim das Flores lá quase 100 irmãs aposentadas que ganham 1.000, 1.200, 800, 700, ganham um valor pequeno e baixo. Eu nunca vi essas irmãs, queridos irmãos, chegar para mim e dizer: pastor Amorim, olha, faltou comida, faltou leite, faltou pão. Mas eu vejo membros que ganham 5, que ganham 6, que ganham 7 mil, pedindo para a mãe, para o pai, para o avô, e lá no banco fazer um empréstimo no nome deles, porque eles estão passando crise. Alguma coisa está errada, porque alguém consegue viver com 1.000 e outro não consegue viver com 5, 6 mil. Os aposentados vestem, também comem, também tomam banho, também bebem água, faz de tudo, assim como todos nós fazemos. E por quê? Que a prosperidade deles é maior do que a nossa. Pastor Isaías diz que ainda tem mais os remédios, e a maioria deles, você chega neles e fala assim, ele fala: pastor, eu estou com um empréstimo lá no banco. É para quem? Para o meu filho. O que teu filho faz? Meu filho trabalha numa empresa, ganha 5 mil por mês, ganha 3 mil. A senhora ganha quanto? Eu ganho 880. Então a prosperidade está condicionada em relacionamento, querido irmão. Ela está condicionada no seu relacionamento que você tem com Deus. E Davi vai nos deixar claro isso aqui agora. Davi vai nos mostrar no Salmo de número 34, que quando você se relaciona bem, quando você entra para os caminhos da salvação, que você está inserido, Deus automaticamente se encarregará de você. Eu tenho muita confiança e prego com ousadia sobre prosperidade, porque eu prego de um Deus que cuida da gente. Eu prego de um Deus que realmente, na hora da necessidade, para aqueles que têm um bom relacionamento, se manifesta e traz vitória para a nossa vida. Eu teria dezenas e centenas de testemunhos para contar aqui acerca de providências que Deus nos deu. Ainda me lembro uma vez, 8 horas da manhã, orando dentro da igreja da Vila Holanda, não, do Jardim América, desesperado, tinha mandado fazer um paver lá na frente da igreja, estava coisa linda, e naquele dia tinha um cheque de R$4.500 dentro do caixa, não tinha nem R$1. Quinta-feira fomos para a oração, eu comecei a orar lá no púlpito da igreja, lá no final tinha
assim, irmã Rita, estava lá e orando baixinho, pedindo: Deus, envia uma providência, o meu nome vai estourar, o meu cheque vai voltar, faz um milagre. Eu escutei quando a irmã Rita se levantou de lá e profetizou dizendo: meu filho, assim te diz o Senhor, ainda hoje eu entro com providência na tua vida, ainda hoje eu entro com a solução. Queridos, às 14h30 da cidade de Paranaguá, alguém me ligou e falou: pastor, estou depositando uma oferta para o senhor pagar os vidros da igreja. Depositou R$7.300. Deus é o Deus que cuida dos seus. Agora preste bastante atenção, queridos irmãos, porque Davi, ele vai mostrar aqui poucas coisas. A gente tem 32 mil promessas, 8.300 é só de âmbito financeiro. Mas isso está condicionado a quem tem bom relacionamento. A partir de hoje eu não quero que você leve mais o dízimo para a igreja para ser próspero. A partir de hoje eu quero que você leve o dízimo para a igreja para dizer: Deus, eu te amo. Está aqui a prova do meu amor. Olha, Satanás, se você está achando que o dinheiro é maior na minha vida, você perdeu. Está aqui, ó, a minha fidelidade e o meu amor para com Deus que me supre as necessidades. Agora preste atenção, porque no versículo 7, eu vou pegar pelo menos três pontos só dessas 32 mil. Quantas mensagens dava para pregar, né? 32 mil promessas. Eu vou pegar 3 desse texto, porque o evangelho da prosperidade eu sou contra também. Eu prego veementemente contra o evangelho da prosperidade, como vimos hoje pela manhã, que nos anos 80 esse evangelho invadiu as nossas igrejas, só que no afã dos pastores proteger a igreja desse evangelho, eles esqueceram, queridos irmãos, que contra o evangelho da prosperidade tem a prosperidade do evangelho. A gente não acredita no evangelho da prosperidade, a gente não coloca ele em primeiro ponto, mas a gente acredita piamente na prosperidade do evangelho. O evangelho nos relata inúmeras coisas fantásticas. Como é que nós vamos explicar a multiplicação dos pães, se a gente não prega isso aí? Se a gente é contra a prosperidade do evangelho? Como é que nós vamos explicar quando Pedro chegou e falou: Senhor, como é que eu vou fazer? Estamos cheios de dívida, tenho que pagar minha conta do Senhor. Jesus falou: vai até no rio, pesca um peixe lá, tira a moeda que tem lá e paga a tua e a minha conta. Queridos, eu sou contra o evangelho da prosperidade, mas eu sou a favor da prosperidade do evangelho que Jesus tem para nós. Olha o versículo de número 7, eu vou falar 3 coisas bem rapidinho, senão não vai dar tempo. Versículo de número 7, a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A primeira coisa que Deus promete aqui: proteção. Quem que não quer proteção? Agora nota que tem que ser salvo para receber isso. Olha aqui: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Tem que temer a Deus. Se não temer, não tem proteção. É essa a diferença do evangelho da prosperidade e da prosperidade do evangelho. É só para os que temem. Então a primeira coisa: quem não deseja ser protegido pelo Espírito de Deus? Quantos de nós não sabemos o quanto Deus nos protege, nos guarda das setas, das ferramentas do inimigo contra a nossa vida? A Bíblia diz que tem um anjo acampado ao nosso derredor. Só a eternidade vai nos revelar o quanto Deus tem nos guardado. Olha o versículo, querido irmão, de número 9, que todo mundo quer, que todo mundo deseja. O versículo de número 9 diz assim: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Tem algum problema na minha vida, pastor Amorim? Tem algum problema? Porque eu não tenho esse tipo de coisa. Eu estou cheio de coisa faltando lá em casa. Eu estou cheio de problemas, já vamos chegar. Segundo ponto que Davi nos mostra é a fartura. Não tem falta nenhuma aqueles que temem a Deus. Eu fui definir a palavra fartura, ela significa quantidade acima do suficiente. Quantidade acima do que eu preciso, pastor Ivo. Quantidade acima do que eu tenho necessidade. Davi está dizendo assim: olha, não tem falta nenhuma os santos que temem ao Senhor. E ele coloca na frente ainda: temei ao Senhor. Porque quando se teme ao Senhor, Deus garante para nós essa prosperidade. Versículo de número 17, a Bíblia diz dessa maneira, preste atenção, verso 17, versículo de número 17:
Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Quem que não quer livramento? Fala para mim. Quem que não deseja livramento? Quem que não deseja proteção? Quem que não deseja fartura? Talvez tenha alguns dos irmãos que estão aqui nessa noite, ou nessa campanha dessa semana, eu mesmo estou, pedindo para Deus uma solução, pedindo para Deus uma saída, pedindo para Deus, Senhor, clareie alguma coisa na minha vida. Deus está interessado em clarear alguma coisa na tua vida. Deus está interessado em manifestar algo na tua vida, para que você saiba e compreenda que Ele é um Deus que cuida de você. Agora, pastor, eu sou salvo em Jesus Cristo, eu sou uma pessoa que sirvo a Deus, e por que eu não tenho proteção? É tanto problema, é tanta enfermidade, é tanta coisa que me ataca. Por que a fartura está passando longe da minha casa? Que tem uns pregadores, irmão, a gente é contra o evangelho da prosperidade, mas tem uns pregadores da miséria, que é o tempo todo pregando sobre miséria. Se você for salvo, o resto não tem problema. Claro que tem. Deus, Ele promete bênçãos e bênçãos em abundância para aqueles que o servem. Senão Jesus tinha deixado aquele povo morrer de fome no deserto. Jesus não tinha pagado aquela dívida lá para César. Jesus tinha deixado aquilo tudo de lado. Aquela mulher lá de 2 Reis tinha tido seus filhos presos. Aquela viúva, ela tinha morrido de fome, o profeta tinha comido o último pão dela. Deus tem interesse em prosperar os seus filhos. Agora tem condições. Claro que tem condições. Eu quero a prosperidade, eu quero fartura, eu quero livramento, eu quero proteção. Ela tem condições, ela está condicionada. Não tem promessas sem condições. As 32 mil promessas da Bíblia traz junto com elas uma condição. E essas 3 que eu passei aqui, tem 8 aqui nesse texto, mas eu passei 3. Essas 3 estão condicionadas a algo que talvez está impedindo você de ter fartura, impedindo você de ter livramento, impedindo você de ser abençoado. Primeira coisa que está condicionada a essas bênçãos, olha aqui, verso de número 13. Que coisa linda isso aqui, irmão. A Bíblia diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. É salvo, pastor Isaías, mas só fala mal. É dia e noite falando mal de um e de outro. É dia e noite murmurando. Sou crente e não tenho bênção. Não tem bênção, porque a bênção está condicionada em você falar pouco. Quando a gente fala pouco, a bênção é maior. O meu pai dizia que quem fala muito dá bom dia para cavalo, irmãos. E é verdade. A primeira condição para a bênção de Deus é falar pouco. É falar o mínimo possível. É nas nossas reuniões, nos nossos ajuntamentos, nas nossas chimarrões, no nosso café. É trancar a boca. Porque a gente esquece, a gente vem aqui, ora, jejuma, vai para a igreja, faz campanha. E aí quando Deus está com o anjo de Hebreus capítulo 1, por milagre chegar na minha vida, no café da manhã, no chimarrão da tarde, aquele pastor não presta, aquela mensagem não presta, a igreja não presta, a igreja está assim assado, o anjo volta para o céu com a bênção, que seria a tua solução. Primeira condição para ser abençoado em nome de Jesus: fale menos. Fale menos, que se você continuar falando muito e falando mal, automaticamente é salvo, mas vai viver na miséria o resto da vida. Tiago capítulo 1 verso 26 diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu próprio coração, e a religião desse camarada é vã. Tem gente que está na igreja, mas não é crente não. Tem ou não tem? Tem ou não tem, igreja? Alguém que se diz religioso, que está na igreja, mas que não refreia a língua. E eu conheço um monte de gente, mas um monte que gosta de falar, gosta de murmurar, como diz aí, gosta de detonar as pessoas, e aí não sabe por que não sai do vermelho. Gente, há um segredo aqui do pastor Amorim, hein? Quando vocês se reunirem, conta só a benção. Pastor, a minha última benção faz 40 anos, conta ela todo dia. Até vinha outra. Conta só bênção, porque o anjo de Deus está sendo impedido de trazer milagre, porque tem gente que fala demais. Livro de 1 Pedro 3:10 diz assim: porque quem quer amar a vida
e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falar enganosamente. Gente, tem gente que não dá para chegar perto. Não dá para chegar perto. Meu Deus, tá sempre mal, Aurélio. Tá sempre reclamando. Não tem como você não ver uma palavra de otimismo na vida dele. Se você se encontrar com um cara desse 3 vezes, você também vai pro vermelho. Quando você vê a primeira, escapa, tipo, foge pelas campinas, porque a maldição que está nele vai trair você. Primeira condição para mim ser abençoado, falar menos. Falar menos e quando falar, falar bem. Segunda condição, porque o horário está indo embora. Versículo de número 14, olha aqui. Coisa linda. Aparta-te do mal. Oh, meu Deus do céu. O que a gente resolve de contenda, irmãos. A gente resolve contenda de gente que queria estar no lugar do líder do ciclo de oração. A gente resolve contenda de gente que queria estar no lugar do líder da mocidade. A gente resolve contenda de gente que viu o outro pastor de jeito de cantar, o pastor só fica dando... Gente, é demais. Pessoas que parecem que correm atrás do mal. Parece que elas têm o prazer de ver o mal acontecer. É como se eu estivesse torcendo para que não desse nada certo aqui no nosso ministério. Torcendo, pastor, para nós afundar o barco. Parece que seria uma alegria para o meu coração. Tem pessoas que eu não entendo qual é o evangelho que elas vivem. Porque você encontra elas, e aí, como é que tá? Eu estou bem, mas aquela desgraçada está uma desgraça. Pastor, se o senhor não tomar conta, fazer alguma coisa, eu sou o primeiro que vou sair da igreja. Pastor, aquele homem, meu Deus, gente. Sem contar as brigas naturais de vizinho com vizinho crente, irmão. Briga no trânsito, né? Buzina velha comeu atrás do carro, o camarada tira a mão para fora de Jesus te ama. É desse jeito? É desse jeito, não é? Jesus te ama. Só Deus para ter brabo, gente braba no nosso meio. Que Jesus ainda não subiu na cacunda dele, porque quando subir vai ser igual aquele jumentinho, que era muito brabo, que era um jumentinho muito arisco. Quando Jesus subiu, quieta, jumento, que aqui quem manda é eu. Jesus vai ter que subir em cacunda de gente aí, que vive correndo atrás do mal. Ó, pastor, cuidado com fulano de tal, porque aquilo é uma desgraça. Fica tentando fazer, mancomunando, tem planos para fazer o negócio desandar. Eu quero dizer para você, é só você que perde quando tem um negócio desse. Só, mais ninguém. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Gente, foge desse negócio de mal. Foge da maldade. Se você vê que um ambiente é um ambiente maligno, se você vê que aquela pessoa ela sempre está conduzindo para o caminho da maldade, escapa dela. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Gente, Deus está procurando pessoas mansas. Deus está procurando pessoas que entendam o que é o evangelho. Olha, Deus está cansado de pessoas que acreditam que a verdade dele é a verdade suprema. É o que eu penso e acabou. É assim que tem que ser e acabou. Se não for do meu jeito, do outro não vai ser. Para, em nome de Jesus, que só eu e você vamos ter problema com isso. Segunda condição para sermos abençoado é apartar-se do mal. De todo tipo de mal. Lá no teu trabalho, lá na tua escola. Eu não gosto daquela fulana que estuda, que dá aula comigo. Não vai. Foge para que você seja abençoado. Porque eu nunca vi tanta gente vivendo debaixo de maldição. Alguma coisa está errada com um Deus tão bondoso, tão misericordioso. Por que as bênçãos não estão chegando na nossa vida? Alguma coisa está errada. Terceiro ponto aqui para nós terminar, que falta 5 minutos só. Verso de número 14 de novo. Primeiro, aparta-te do mal. E segundo, faz o bem. Oh, que coisa boa, né? Fazer o bem é coisa boa. Fazer o bem é coisa maravilhosa. Qual foi o último dia que você fez bem? Aí, faz uma análise agora. Bem para mim mesmo eu faço todo dia, pastor. Quero saber para o teu próximo. O que você fez para ajudar alguém nessa última semana? Porque a Bíblia diz em Romanos 12:17, a ninguém torneis mal por mal.
Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Sabe aquela pessoa que te persegue? A Bíblia está mandando você fazer bem para ela. A Bíblia está mandando você amar ela. E aí? Qual foi a última vez? Qual foi o último dia que você fez uma atitude de bondade? Qual foi o último dia que você se desprendeu de alguma coisa material sua para que alguém ficasse feliz? Qual foi o último dia que você tirou um dia para auxiliar alguém? Já viu aquelas pessoas assim, você de segredo, porque o pastor nunca me visitou. Mas quantas pessoas ela já visitou na vida dela? Nunca visitou ninguém. Aí quer que seja visitada, já viu? Já vou sair da igreja porque o pastor nunca me visitou. Mas você visitou quantas pessoas na tua vida? Nunca visitou ninguém. Então quer colher uma coisa que não planta. A Bíblia diz para nós fazer o bem, tem que tirar um tempo nosso e abençoar as pessoas. Você quer ver uma coisa que Deus não suporta? É a doutrina ou o fermento de Herodes. Sabe o que é o fermento de Herodes? O egoísmo, o egocentrismo, as pessoas vivendo em função delas mesmas. As pessoas trabalhando para o eu delas. Está na hora da gente deixar o nosso eu de lado e ajudar alguém que tem necessidade, ajudar um projeto, ajudar uma família, ajudar um sistema, fazer alguma coisa boa. Faz o bem para que as bênçãos aconteçam na tua vida, porque se não fazer, as bênçãos não virão. 1 Tessalonicenses 5:15 diz assim: vede que ninguém dê a outra em mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto os uns para com os outros, como para com todos. Faz uma listinha e vê como é que está a tua lista de inimigos. Não vou falar de amigo. Tem gente que nem tem lista de amigo, estou falando de inimigo. Você vai ter que começar por um. Um lá de cima da lista vai ter que começar, vai procurar o João, o José, a Maria, o Tomé, o Paulão, e todo mundo. Você vai ter que mudar, você vai ter que procurar essas pessoas, chegar até elas e manter um vínculo de bondade. Porque senão o céuzinho está fechado para você. 32 mil bênçãos assim, querendo cair tudo dentro da sua casa. Pensa num negócio bom isso aí. Querendo chover lá dentro da tua casa e uma barreira lá impedindo a maldade do seu coração. Porque tem gente ruim demais. E gente ruim, eu estou falando de gente ruim. Que diz que serve a Deus, sou filho de Deus, pastor Amorim. Se fosse filho do diabo, o que fazia? Filho de Deus, que tem uma maldade dentro do coração, porque não exercita a bondade. A bondade tem que ser exercitada, tem hora que tem que arrancar 50 do bolso, ir lá no meio daquela favela, daquele povo, daquele amigo seu, e pagar uma água dele. Tem que doer alguma coisa para a gente poder aprender o que é ser bom. Bondade é se desprender da gente para fazer o outro feliz. Faz o bem. Faz o bem. Faz uma lista. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa boa? Eu já fiz um monte de coisa boa, mas eu quero receber pelas coisas boas que eu faço. Tem que receber. Não fique tentando receber alguma coisa do homem, porque Deus tem coisa maior para poder te abençoar. Último ponto, por causa do nosso tempo, versículo de número 14, aparta-te do mal, a primeira, faz o bem e procura a paz, irmão. Viva em paz. Foge das guerras. A gente já tem uma guerra que ela é incrível, que é contra o diabo, não é, Aurélio? Ele não para, pastor Isaías, ele trabalha 24 horas, pastor Eliseu. De dia e de noite. A minha sogra, ela congrega Deus e Amor, ela disse para mim assim: olha, Amorinho, eu acho que o diabo tira 5 minutos de folga. Eu falei: meu Deus, se fosse aí seria uma benção, que nesses 5 minutos nós ia arrebentar tudo. Ele não tira folga. A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge 24 horas procurando um para destruir. E ainda a gente encontra pessoas que incitam a contenda, não querem ser geradores de paz, não são pacíficos. Alguém chega e fala: o fulano fez, é verdade, fala um monte. Que essa linguagem que eu falo aqui, vocês já entendem, né? É isso mesmo que vocês pensaram, é isso aí. Fala um monte, em vez de produzir paz, a Bíblia diz: bem-aventurados pacificadores. Tem pessoa que a gente chega e já sabe que vai ter contenda. Chegou, já sabe, vai ter briga, tem que entrar de ré. Tá de ré, vamos chegar a entrar de ré, já que eu estou saindo. Porque são pessoas que não procuram paz. São pessoas que vivem feliz com a guerra, vivem feliz com a contenda, vivem feliz com a divisão, vivem feliz com projetos que não prosperam, com projetos que não vão, vivem feliz com a queda da igreja deles. Tem pessoas que não querem ver a igreja prosperar. Tem pessoas que não querem ver nem o irmão prosperar. Camarada compra um carrinho novo, isso aí está fazendo cachorro em algum lugar, está vendendo alguma coisa errada.
Não. Quer receber as bênçãos de Deus, procura paz. Romanos capítulo 12, versículo 18, a Bíblia diz assim, ó: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Irmãos, eu sei, eu sou pastor de igreja, eu entendo perfeitamente, queridos irmãos, que tem pessoas que infelizmente, elas são uma sacola de papelão, sem alça, cheia de pedra, em dia de chuva, carrega para ver se dá. Não dá. Tem pessoas que não dá para a gente promover paz, porque elas não querem a paz. Elas são antipacíficas, mas ainda Deus falou para nós fazer o que com essas pessoas? Suportá-las em amor. O negócio é feio. Tem que suportar. Tem hora que a gente, irmãos, que é pastor de igreja, passa por um estreito, a gente sabe que o camarada foi lá, detonou nós. Mas falou um monte, esse pastorzinho meia boca, isso não sei o que, isso não sei o que lá. Aí você chega nele, ô meu companheiro abençoado, dá um abraço aqui. Suportar. Infelizmente, irmãos, nós não somos mais prósperos, mais ricos, mais abençoados, porque a gente não entende que todas as bênçãos são condicionadas. Se a gente seguir essa palavra como ela é, acabou o teu problema, irmãos. Acabou a tua dificuldade. Eu disse na igreja, vou repetir aqui porque eu vou terminar agora. Eu disse na igreja esses dias, irmãos, que não tem ninguém em Foz do Iguaçu igual eu. Ninguém. Eu sou o cara mais rico de Foz. Eu como o que eu quero, pastor Isaías. O que eu quero, graças a Deus. O que eu quero. Eu visto o que eu quero. Visto o que eu quero. Irmãos, eu durmo de noite, tem um arzinho lá para nós poder vencer esse calorão. Dia de chuva eu tenho uma casa para me cobrir da chuva. E dia de calor eu tenho um tetinho lá para me cobrir do sol. O que eu preciso mais? Eu tenho um golzinho 2004, velhinho, que vai para tudo quanto é lugar do Brasil. Quero ver qual a BMW que vai deixar ele para trás. Quero ver. Posso chegar mais tarde, mas que eu vou chegar no mesmo lugar dela, eu vou chegar. Posso chegar um pouquinho mais tarde, mas eu vou chegar e falar: cheguei, meu companheiro, estou aqui também. Me aguenta, que eu cheguei com o gol. Fala para mim o que eu preciso mais. Tenho uma esposa abençoada. Tenho 2 filhos que são ninja. Toca guitarra, toca violão, toca teclado, uma benção. Todo dia estão na igreja. Estão terminando aí o ensino médio, fazer faculdade. Fala para mim. Quem é mais rico do que eu? Levanta a mão, quero ver. Quero ver. Aonde está? Aonde? Pode estar igual a mim, mas mais não. Mas não, porque eu aprendi o que é necessidade, o que é necessário e o que eu preciso. Coloca em pé, irmãos. Já passei do horário, o pastor Isaías vai. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que Deus tem me abençoado? Porque eu aprendi que cada bênção que eu tenho necessidade tem uma condição para ela. Se eu quero ser farto, eu preciso fazer o bem. Eu preciso apartar do mal. E eu preciso seguir a paz com o meu próximo. É. Procura as 32 mil promessas, você vai ver que cada uma delas tem uma condição. Então eu quero dizer para você hoje, cuidado com essa mensagem que a tua vida está uma desgraça, tem que ficar uma desgraça. Não, se você é salvo em Jesus Cristo, vê se não tem alguma coisinha errada. Vê se não tem, irmãos. Dá uma procuradinha, que talvez está faltando um pontinho para as janelas do céu ser aberto na sua vida. O ano que vem, irmão, se Jesus não voltar, e você guardar essa palavra no coração, e eu tiver uma oportunidade de pregar, eu vou ver pessoas dizendo: pastor, está aqui mais um milionário dentro da igreja. Porque eu sou milionário, quero ver quem vai falar que não. Eu sou milionário. Amém? Irmãos, Deus abençoe vocês, tá? Passei do horário 5 minutos.